a mulherada acima da média e também ao público que acompanha o ministério Elas e o Pai. Para quem não me conhece, eu sou Julie Furukawa. Eu, meu esposo e minha filha somos missionários da Nova Igreja Batista aqui em Lima, no Peru. E é com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor que um dia edificou a minha vida e me ajudou a transformar a minha maneira de pensar. E eu espero que ajude vocês também a transformar a mente de vocês a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu queria falar com vocês sobre a beleza da espera. Esperar, às vezes, é desesperador. É tão difícil esperar o tempo certo para receber um sonho, um desejo que arde dentro do nosso coração. Eu procurei no dicionário da língua portuguesa o significado do verbo esperar e ele define assim: esperar é ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certa ou provável. Esperar é aguardar, é contar com. Esperar é ter esperança, é ter a satisfação em acreditar. Esperar também é confiar. É tão difícil, eu sei. Eu sei que às vezes a espera desespera a gente. Mas Deus, ele tem um propósito para fazer que a gente espere receber as coisas que ele prometeu para a gente. Deus, ele coloca sonhos no nosso coração, como uma sementinha, assim. Um dia ele vem e coloca uma sementinha, um sonho muito especial dentro de nós. E é algo que arde, que queima dentro da gente. É algo grande, é algo especial. E às vezes a gente se sente tão pequeno, mas a gente sabe que é de Deus e a gente sabe que um dia a gente vai receber isso. Muitas de nós sonhamos com ter uma família. Muitas de nós sonhamos com ter uma carreira, um emprego ou uma faculdade. Muitas de nós sonhamos com um ministério. Muitas de nós sonhamos em conhecer algum lugar específico ou ter alguma coisa específica. E quando Deus ele coloca essa semente desse sonho no nosso coração, Ele mesmo se responsabiliza de alimentar esse sonho na gente. E como eu comentei antes, eu sinto que é como um fogo que arde dentro de mim, algo que às vezes me consome. Mas muitas vezes, quando Deus coloca essa semente, não quer dizer que ao dia seguinte esse sonho vai se tornar realidade. Muitas vezes o tempo da espera é largo. E é justamente nesse tempo da espera que a gente sente frustração, a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente chega até ao ponto de perder as esperanças, porque a gente acha que nunca vai chegar. A gente fica tão ansiosa para receber esse sonho tão grande, tão maravilhoso, ver concreto nas nossas mãos, ser real aquilo que tanto queima dentro de nós. Mas se a gente não coloca a nossa visão dentro da vontade de Deus, esse sonho vai continuar sendo só um sonho, porque existe uma beleza no tempo que Deus nos faz esperar as coisas. É o processo da preparação. Enquanto a gente espera um sonho que Deus colocou em nós, Ele nos está preparando para receber com sabedoria, com discernimento, o que Ele tem preparado para nós. De que adianta, verdade? De que adianta a gente dar um celular de última geração para uma criança recém-nascida, se a única coisa que ela vai fazer é babar o celular todo? Se a única coisa que ela vai fazer é deixar cair porque ela mal sabe fechar a mãozinha? Então Deus, ele é assim, ele coloca o sonho, mas ele só dá quando a gente está preparado para receber. E é muito importante o tempo da espera para que a gente possa realmente ser preparado para cumprir com excelência o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Então não adianta a gente se desesperar, não adianta a gente morrer de ansiedade. A gente tem que focar a nossa visão no processo de preparação. Essa é a beleza da espera.
o que Deus quer preparar em mim, o que Ele quer transformar em mim, o que Ele quer amadurecer em mim, para então que esse sonho deixe de ser um sonho e se torne uma realidade. Sabe, uma história bíblica que deixa isso muito claro é a história de José. José, ele aos 17 anos recebeu um sonho de Deus, que ele ia ser o governador, que ele ia dominar sobre a sua família, inclusive. Mas antes de que esse sonho fosse real, José passou por um montão de coisas. Falei aqui em espanhol. Ele passou por um montão de coisas. E quem conhece a história de José sabe que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi escravo depois de ter sido filho queridinho do papai. Ele foi à prisão de forma injusta, foi acusado de estuprador, né? José, ele foi esquecido na prisão. E mesmo assim a Bíblia fala que José sempre honrava a Deus naquilo que ele fazia. Sabe por quê? Porque José entendia que ele estava sendo preparado para algo muito maior, que a mente dele ainda não conseguia alcançar e nem entender, porque o sonho que ele teve foi com estrelas, foi com as espigas de milho, mas ele não conseguia, todavia, enxergar a grandeza, mas ele sabia que esse dia ia chegar e que ele estava sendo preparado para esse momento. O mais legal para mim da história de José não é só que ele entendesse ou que ele chegasse a ser o governador do Egito, a ser o segundo homem mais importante do Egito. José, ele entendeu muito bem o que Deus queria para ele. Se a gente vai lá na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 44, no capítulo 45, a partir do versículo 4 até o versículo 8, olha só o que fala. José falando: "Cheguem mais perto", disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês." Eu li o 4 e o 5, eu vou saltar lá para o versículo 7 e 8, ele fala assim: "Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito." Aí José entendeu que o propósito dele não era governar sobre a sua família. O propósito dele era salvar vidas. Já depois que toda a família de José se instalou no Egito, o pai dele, depois de alguns anos, faleceu. E aí os irmãos de José tiveram medo. Eles pensaram: "Uau, agora que o papai morreu, nada impede José de se vingar da gente pelo que a gente fez com ele." Mas José já havia entendido qual era a vontade de Deus para a vida dele. Esse tempo que ele sofreu, todas as injustiças que ele sofreu, o prepararam para entender por que Deus o tinha colocado como governador. Não foi para ser governador. José não foi preparado para ser o governador do Egito. José foi preparado para salvar vidas e para perdoar. Olha só o que acontece lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, do 15 até o 21. Eu vou ler aqui para vocês. Fala assim: "Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséramos que o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus do teu pai." Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus?
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O tempo da espera é um tempo de preparo. Se você está aí ansiosa por um sonho, seja ele qual seja, que Deus colocou no seu coração, não fique ansiosa por saber quando esse sonho vai se tornar realidade. Foque a sua mirada na sua preparação. Deus, o que precisa ser transformado em mim? Aonde eu preciso amadurecer? O que eu preciso aprender mais de ti? Para que quando esse sonho se torne real, o teu nome seja glorificado. Eu não faça desse sonho um Deus na minha vida. Eu não faça desse sonho o propósito da minha vida, senão adorar o teu nome e honrar a tua vontade e o teu propósito, porque o sonho não é nosso, é de Deus. Então, meninas e meninos também que assistem o Elas e o Pai, essa é a mensagem mais importante. Quando Deus me ensinou isso, transformou completamente a minha visão. Eu recebi o meu chamado para ser missionária quando eu tinha só 14 anos de idade. E eu só fui enviada para o campo missionário aos 27 anos. E todo esse tempo que eu esperei, muitas vezes eu me desesperei. Às vezes eu cheguei até a perder a esperança, achei que já nunca mais ia acontecer. Mas eu entendia também que Deus me estava preparando. Quando eu cheguei no campo missionário, e as coisas começaram a acontecer. E hoje, depois de 10 anos que eu estou aqui, isso para mim é cada vez mais claro. Quando eu olho para trás, eu vejo que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, se eu não tivesse sofrido as humilhações que eu sofri, se eu não tivesse passado pelas dores que eu passei, se eu não tivesse lutado pelas coisas que eu lutei, eu não tinha permanecido no campo missionário. Não tinha ficado aqui. Eu tinha voltado para o meu conforto da minha casa, da minha família, da minha igreja. E é muito importante entender e focar, botar a nossa visão na vontade de Deus para a nossa vida, até enquanto a gente espera o que Deus já tem prometido e guardado para a gente. Então, antes de se desesperar, foque os seus olhos, a sua visão e o seu coração no que Deus quer transformar em você, para que você esteja 100% pronta para receber os sonhos de Deus para você. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida e que possa transformar a sua maneira de pensar como transformou a minha. Até uma próxima vez. Obrigada! Oi, meu nome é Thaís, eu faço parte da equipe do Elas e o Pai. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e comenta aí embaixo, porque a gente quer saber o que você achou. E já compartilha com as suas amigas e com quem tá precisando dessa mensagem. Tchau!